Então, essa é a linha de ataque do realista, que consiste em justificar a crença na existência de certas entidades inobserváveis por argumentos que apresentam uma analogia forte com os argumentos de tipo empirista utilizados para sustentar as crenças na realidade de entidades percebidas. Então, uma argumentação a favor da realidade de entidades inobserváveis deve ser do mesmo tipo, deve ser análoga, no sentido suficientemente forte, aos argumentos que nós utilizamos para sustentar as nossas crenças na realidade de entidades comuns, observáveis e observadas. Atestamos a realidade de entidades sensíveis, aumentando a quantidade de observações e recorrendo a outros sentidos além da visão. Então, nossa crença na existência de um abacaxi, quando temos abacaxi no café da manhã, eu gosto muito de abacaxi, então, felizmente não tem aqui, mas podemos imaginar. Acredito na existência de um abacaxi, e essa crença é mais assegurada quando eu posso vê-lo em boas condições de luminosidade, certo? E segundo pontos de vista distintos, eu posso girar ao torno do abacaxi, então eu estou ainda vendo o abacaxi. E quando observamos uma certa concordância entre as nossas observações. Ok? Isto é, quando observamos que certas propriedades permanecem constantes e invariáveis. Eu posso ter dúvida em relação à dureza desta mesa para aumentar o meu grau de confiança na verdade, essa proposição, eu posso girar, tocar mais, etc., e multiplicar as observações, e também eu posso aumentar o meu grau de certeza na existência do abacaxi, não somente vendo-lo sob várias perspectivas, mas também posso tocar o abacaxi, cheirando seu perfume, e finalmente, mais importante, prová-lo. Então, eu sei. Então, essa se chama da modularidade de nossas percepções. Temos vários acessos sensíveis, os cinco acessos, em princípio, nem sempre, mas o máximo seria 5 acessos sensíveis baseados em nossos 5 sentidos. Então se chama de modularidade. A modularidade de nossas percepções aumenta o grau de crença que podemos atribuir às nossas asserções de existência, sem jamais, no entanto, atingir uma certeza absoluta. Okay? Nós não podemos chegar à certeza absoluta. O risco de erro não pode ser descartado nem eliminado, apesar das precauções tomadas do número e da variedade modular de nossas observações. Então, o realista racional tem que admitir que possa errar. Essa posição epistemológica se chama de falibilismo. Então, o realismo que tento defender é um realismo falibilista, que admite a possibilidade do erro. Ninguém pode pretender ser infalível e deve aceitar revisar suas crenças em função de novos dados, especialmente dados empíricos. Okay? Então, nossas crenças na existência de objetos inobserváveis desta vez, como as moléculas e as partículas elementares, tipo eletrons, são justificadas a partir de considerações análogas àquelas que justificam nossas crenças na existência de entidades observáveis. Então, as moléculas são objetos discretos, descontínuos, contáveis. Se diversos métodos de contagem fornecem o mesmo resultado numérico, de Avogadro, nesse caso, estamos autorizados a crer em sua existência. Okay? E temos outros métodos também para medir a massa e também a velocidade média.
Então, o elétron é uma partícula elementar, que se acredita hoje. Quer dizer que o elétron não é uma partícula que é composta de outros elementos mais simples. É isso que quer dizer uma partícula elementar, certo? O nêutron não é uma partícula elementar, porque o nêutron é composto de 3 quarks, certo? Então, a crença na existência dos elétrons, por exemplo, é justificada pela possibilidade de medir sua carga, seu spin, sua massa, por meio de métodos independentes e com resultados precisos e convergentes. E, de fato, temos métodos experimentais de medir essas propriedades. E isto é o que é um elétron, uma partícula que tem essas propriedades. Então, agora eu vou apresentar um argumento muito conhecido, que provavelmente alguns de vocês conhecem, que é o argumento do milagre, ou do não milagre, do no miracle argument devido a Hilary Putnam. Esse argumento é considerado por muitos filósofos realistas como sendo o argumento mais forte a favor do realismo. Okay? Então eu falei que eu não gosto de fazer a vida fácil para mim. Eu não é que sou masoquista, mas no campo filosófico talvez seja bom ser às vezes. Esse argumento, segundo mim, não é, segundo eu, a meu ver, esse argumento, a meu ver, não é um argumento convincente. Não é o argumento último, final, definitivo, a favor do realismo científico. Ok? Por quê? Não é que pretendo que meu argumento seja um argumento final, último. Eu proponho uma argumentação que provém de uma analogia, volto a repetir, de uma analogia com a experiência ordinária. A quantidade e a variedade de observações que podemos fazer em relação a um objeto cuja existência nós afirmamos. Certo? Qual é o argumento do milagre? Putnam formula seu argumento no quadro sintático. Ele considera, esse é um argumento de 1975, ele considera, naquela época a abordagem semântica não estava ainda muito difundida. Ele formula o argumento dele num quadro sintático, considerado que as teorias são conjuntos de proposições. Okay? Ele diz: o realismo científico é a melhor explicação possível. O realismo científico é a melhor explicação. E se trata, segundo ele, de uma explicação de tipo científico. Importante para ele isso. Então é uma posição que se chama de naturalista em filosofia. Bom, tem vários sentidos que podemos atribuir a essa palavra naturalista, o naturalismo, mas aqui nesse contexto, o naturalismo consiste em dizer que na epistemologia, na teoria da ciência, a teoria filosófica da ciência, nós temos em filosofia usar argumentos semelhantes aos argumentos usados pelos próprios cientistas. É o que Putnam faz. Tá? Ele diz explicitamente que seu argumento do milagre é um argumento de tipo científico, que supor que o realismo científico é a melhor explicação do sucesso empírico, da adequação empírica, do sucesso empírico de uma teoria. Se supusermos que nossas teorias não são parcial e aproximativamente verdadeiras, o sucesso delas é um milagre ou uma coincidência improvável.
E Smart, nos anos 60, fala em coincidência cósmica. Se não supusermos que as nossas teorias são verdadeiras, aí o sucesso empírico, os resultados de nossos cálculos que coincidem com as nossas mensurações, esses sucessos são milagrosos. Porque naturalmente na ciência eles não gostam de milagres, tá? Então tem que eliminar essa possibilidade de explicação milagrosa, e a explicação é que as teorias são verdadeiras. Então esse é o argumento. Logo, os elétrons, os genes, existem com as propriedades atribuídas por nossas teorias. Podemos reformular esse argumento na abordagem semântica. Seria milagroso que teorias pudessem ser empiricamente adequadas quando as superestruturas teóricas fossem desprovidas de valor representacional. As propriedades inobserváveis postuladas por uma teoria bem-sucedida empiricamente pertencem a entidades reais independentes de nós. Esse, resumindo, o argumento famoso Numerical Argument de Putnam. Tem uma força retórica bastante forte, bastante forte. Tem que reconhecer que esse argumento, quando você ouve esse argumento pela primeira vez, bem, enfim, tem um certo poder de fogo, para falar assim. Ok? Tem um argumento que tem um poder de convencer bastante alto. Porém, muitos filósofos criticaram esse argumento, Van Frasen, Loudon, Levin, eu também, e outros. Então, primeira objeção, sem entrar em muitos detalhes, se o caráter científico do argumento é contestável. Nas ciências, uma explicação é tipicamente uma explicação de natureza causal baseada em leis que descrevem processos causais. Levin diz coisas semelhantes. Ora, a suposição que uma teoria é verdadeira não é baseada em qualquer lei que vincule causalmente a verdade dessa lei, de um lado, a um seu efeito pretendido. Ok? Não há uma relação causal entre o sucesso empírico de uma teoria, certo? Que seria o efeito de sua verdade, que seria a causa, certo? Então, é esquisito é estranho que o Putnam afirme que sua argumentação é uma argumentação científica, porque na ciência não é assim que se procede. Então, meu argumento a favor do realismo científico, realismo científico, não é uma reformulação disfarçada do argumento do milagre. Porque talvez poderá apretar isso. Em primeiro lugar, porque a concordância de mensurações independentes não coincide com o sucesso empírico. Essa concordância é uma noção mais restritiva, mais exigente do que o sucesso empírico. Então, uma teoria pode ser considerada como bem-sucedida ou empiricamente adequada, também se não tem, se tem um único modo de medir certas quantidades. Aí, se tem um único de medir, enfim, teoria empiricamente adequada. Então, a exigência que tenham vários métodos de mensuração que deem resultados concordantes é uma exigência mais forte. Também não pretendo, ao contrário do Putnam, não pretendo explicar o sucesso. Putnam apresenta o seu argumento do milagre como, no seu argumento do milagre, o realismo científico como uma explicação do sucesso. Certo? Eu não pretendo explicar.
E certamente não de modo científico a concordância das mensurações de uma propriedade pela existência de uma entidade que a possui. Nem pretendo contrastar uma explicação putativa com uma conspiração milagrosa, uma coincidência cósmica, certo? Argumento diferente. Então, limito-me a traçar um paralelismo entre as razões a favor da existência de um objeto sensível, para o abacaxi, e aquelas em favor de realidades só possuindo propriedades inobserváveis. Ok? Tá bem? Então, isso para o argumento de Putnam. Agora, é verdade que os resultados de observações são ligados a propriedades por meio de cadeias causais. Os nossos instrumentos funcionam e seu comportamento, seu modo de operar, dos nossos instrumentos, temos boas razões de acreditar que tem uma interação entre o aparelho de mensuração e o fenômeno, em primeiro lugar, e que essa interação pode ser, e às vezes é, descrita por meio de leis de tipo causal, certo? Então, esse é um ponto que é interessante, porque nós podemos, eu acho, confiar nos resultados proporcionados por um aparelho, por um instrumento, ainda que não conhecemos ainda, talvez não conhecemos as leis causais, o modo de operar, o modo de funcionar desses aparelhos. E também aqui, porque o antirrealista poderia dizer, olha, tudo bem, esses instrumentos dão resultados concordantes, mas você, o realista, você não sabe me dizer em que consiste o mecanismo, o modo de operar dos instrumentos. Logo, por que vocês têm confiança nesses instrumentos de mensuração, nos seus aparelhos? Se você não conhece o modo em que eles operam, não tem razão de acreditar que os resultados de medição, ainda que convergem, são uma boa razão de acreditar em certas realidades. Okay? De novo, podemos traçar um paralelo com a experiência ordinária. A experiência ordinária, nós acreditamos que essa mesa existe. Nós não sabemos como podemos saber. Não sabemos como podemos saber que essa mesa existe. Sabemos que tem luz, que tem propriedades ópticas, etc. Mas a produção de imagens em nossa mente, etc., todo um processo cognitivo, sabemos algumas coisas, sabemos muito mais do que Descartes, etc., mas no caso da percepção, que também é usada pelos empiristas para sustentar afirmações de existência, no caso da percepção, nós não sabemos como funciona a percepção, certo? Na experiência ordinária, os mecanismos causais por meio dos quais somos conscientes dos fenômenos não são completamente conhecidos. Isso não consiste em uma razão para criticar a nossa confiança em nossas observações. Nas ciências, o funcionamento dos aparelhos de medida de alguns é conhecido e descrito por leis causais. Isso pode aumentar a confiança nos resultados e permite corrigir as mensurações e ampliar sua precisão. Mas as observações de Galileu, por exemplo, um exemplo histórico famoso, com o telescópio, sustentaram a crença na existência dos satélites de Júpiter, na existência das fases de Vênus,
ainda que as leis ópticas não fossem ainda conhecidas por Galileu, certo? E, bom, naturalmente, houve algumas resistências da parte de alguns filósofos aristotélicos, porém, rapidamente, também os filósofos aristotélicos acreditavam nos resultados obtidos das observações obtidas por meio do telescópio e salvaram o aristotelismo por meio de outros estratagemas, etc. Okay? Então, esse é o meu argumento a favor da existência de certas propriedades ou de certas entidades inobserváveis que possuem certas propriedades.